E aí, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Então, hoje vamos falar sobre conviver com esquizofrenia. Vamos aproveitar que minha irmã saiu e vamos falar dela, por que não? Gente, eu tô com esse canal há um pouco mais de um ano, eu tenho um pouco mais de 200 vídeos e eu não monetizo mais esses vídeos já há muito tempo. Não quero ser youtuber famoso, atrair milhões de pessoas para ficarem dando like, se inscrevendo e compartilhando com os amigos, não. Se vocês me conhecem e se vocês já assistiram aos meus vídeos, eu duvido que vocês tenham assistido algum em que eu ficava mendigando like, falando para você compartilhar nas suas redes sociais. Eu me orgulho muito de ter assim, um número reduzido de pessoas que estão interessadas realmente em escutar aquilo que eu tenho para dizer. Só que hoje, pela primeira vez que eu me lembre, eu vou pedir para você compartilhar, mas não é assim compartilhar em todas as suas redes sociais para todo mundo, não. Eu quero que você compartilhe com quem você acha que precisa dessa informação, porque eu acho que essa é uma informação muito valiosa. Esse é um conteúdo que eu gostaria muito de ter tido acesso quando eu tinha 16 anos, muito mesmo. Porque esquizofrenia é uma doença muito cruel e quanto mais leve o grau da esquizofrenia da pessoa, mais cruel ela é. E você vai entender o porquê ao longo dos vídeos, porque esse é só o primeiro de muitos, eu não vou conseguir falar tudo que eu tenho para falar de uma vez só. Então, como eu não estou conseguindo encaixar esse vídeo e a ideia desse vídeo em nenhuma das playlists anteriores que eu tenho aqui, eu obrigatoriamente vou ter que criar uma e provavelmente eu vou criar uma com o nome da minha irmã e dizendo convivendo com esquizofrenia. Não sou psiquiatra, então eu não vou ficar dizendo aqui o que esquizofrenia é. Então você vai procurar o psiquiatra da família, você vai procurar no YouTube, no Google, você vai ver muitos profissionais definindo muito bem a doença e dizendo quais são os níveis dela e quais são os tratamentos existentes. Eu não estou aqui para ficar dizendo isso, eu estou aqui para contar a minha história com a minha irmã para ver se você se identifica com ela. Você, parente de esquizofrênico recém-surtado, você é o meu público-alvo. Então, assim, se você convive há 20, 50 anos com um esquizofrênico, eu não tenho nada para te ensinar, porque você já viveu a sua história. Só que a esquizofrenia, ela é uma doença que se manifesta muitas vezes tardiamente. A média de homens, se não me engano, é 23 e de mulheres é 26, mas essa é uma informação que eu vi há muito tempo atrás. A minha irmã, ela sempre foi meio esquisita e ela surtou de vez com 26 anos. E por que você... parente ou que ama alguém que surtou, que recém surtou, é o meu público-alvo, porque essa é uma fase muito cruel da doença. Quais são as 3 fases da mudança, de qualquer mudança ruim que a gente passa? Negação, ira e aceitação. Então, primeiro você quer negar, você não aceita que a pessoa tem esse problema. Então, minha irmã, esquizofrênica, não, ela sempre foi muito inteligente, ela sempre foi muito bem na escola. Esquizofrenia não é burrice, gente. A pessoa ela acaba tendo dificuldades intelectuais ao longo da vida, conforme a doença ela evolui, mas o esquizofrênico ele não é burro. Eu vou contar a história de uma menina que eu meio que namorei e que transformou completamente a minha vida e a maneira como eu enxergo as coisas todas, que foi a menina mais inteligente que eu já conheci, a pessoa mais inteligente que eu já conheci. E esquizofrenia não é burrice, e o fato da pessoa ser inteligente não significa que você consiga raciocinar logicamente com ela. Porque o que é a negação? A negação é quando você tenta trazer a pessoa que era a pessoa que sempre foi, você tenta trazê-la de volta e você tenta simplesmente neutralizar os sintomas da doença como se eles não existissem. Quais sintomas são esses? Alucinações auditivas, síndrome de perseguição. Então, assim, o esquizofrênico geralmente ele ouve vozes de pessoas conhecidas, de pessoas marcantes ou não, e essas vozes elas sempre são de golems, né, tentando sacanear o Sméagol. É bem marcante isso, porque assim, a pessoa ela fica escutando uma voz e essa voz ela tende a ser ruim, mandar a pessoa fazer coisa errada, dizer que a pessoa está sendo sabotada, dizer que a pessoa está sendo perseguida, dizer que vão matar ela, que vão bater nela, que estão jogando veneno na comida dela, que ela tem que fugir, que ela tem que ir embora, que ela não pode fazer determinadas coisas, ou que ela tem que causar mal a alguém. É o Sméagol lá falando na orelha da pessoa. É cruel. E assim, existem algumas pessoas que são medrosas, e sorte a minha, que a minha irmã é muito, minha irmã se borra de medo, e essa é uma grande dor de conviver com o esquizofrênico, é ver a pessoa passando a vida dela inteira com medo e ser incapaz de passar segurança. Vocês têm noção do quanto é terrível eu conviver com a minha irmã e ver que ela tem medo de alguém que não existe e eu não conseguir conversar com ela, apesar dos remédios que ela toma e apesar de toda a psicanálise que ela faz, de toda a conversa que a gente tem, não conseguir colocar na cabeça dela de que não tem ninguém
a perseguindo e a ameaçando e mandando ela fazer coisas erradas. Então, assim, quando queima uma lâmpada na sua casa, você olha para a lâmpada e fala que bosta. Quando quebra a sua máquina de lavar, você fala que merda, essa máquina velha não funciona mais. A minha irmã, quando queima uma lâmpada, foi alguém que fez a lâmpada deixar de funcionar porque ela não está fazendo o que essa pessoa quer que ela faça. Você imagina como é conseguir conviver com uma pessoa que tem essa crença e que você simplesmente não consegue tirar essa crença da cabeça da pessoa? Então, quando quebra a máquina de lavar, para minha irmã, foi alguém que fez a máquina deixar de funcionar porque ela está deixando de fazer algo, que essa alucinação quer que ela faça. Ah, Fausto, sua irmã usa droga. Sim, todas as pessoas que você vai conhecer a partir de agora que conviveram com o seu esquizofrênico amado recém-surtado vão tentar te convencer daquilo que você está tentando se convencer. Não se permita. Então você, parente que ama alguém que recém surtou e que recém manifestou esquizofrenia, eu tenho vontade de te abraçar e te tirar dessa dor que é a tentativa de resgate e assim esse desespero de se agarrar a qualquer fio de esperança de trazer a pessoa de volta. Eu tenho vontade de te abraçar e te poupar dessa dor porque eu sei o quanto ela dói, eu sei o quanto ela dilacera. Você vai tentar trazer a pessoa de volta com a lógica, vai falar, não tem ninguém aqui, não tem ninguém te ameaçando, você está segura, só estamos eu e você precisa acreditar em mim. E o esquizofrênico, ele estará escutando uma outra voz, dizendo exatamente a mesma coisa, só que dizendo que ela é de verdade e que você está ameaçando a sanidade mental dela. Então, quando você diz tudo isso para um esquizofrênico, você tá louca, você não tá vendo que só tá eu e você aqui? O esquizofrênico, ele se sente doído, atacado, desrespeitado, sabotado, porque as alucinações auditivas que ele tem, elas são tão reais quanto a sua própria voz. Ele não consegue distinguir. Você não vai conseguir raciocinar logicamente com o esquizofrênico. Não importa o quanto você tente. E aí, as pessoas que também te amam e as pessoas que também amam o esquizofrênico, elas vão tentar fortalecer esse seu fio de esperança de trazer a pessoa de volta. E falar, não, cara, a Márcia não, foi o ex-namorado dela que maltratou ela, foi a madrasta que não cuidou direito, foi o pai que não conversava direito, foi aquele chefe lá que pressionou tanto, que pôs tanta pressão lá, que espanou a cabeça dela. Mas é só ela tirar férias. Vamos lá na igreja porque o pastor ele faz milagre. Vamos lá no centro porque isso é uma coisa que a gente pode expulsar do corpo dela. E todas as pessoas que se aproximarem de você com esse discurso, elas estão bem intencionadas. Você não pode odiá-las, mas você também não pode escutar a elas. Porque o que a gente tem é um defeito do cérebro que faz com que ele funcione mais rápido do que deveria, que faça sinapses erradas e que a pessoa não saiba distinguir aquilo que ela imagina daquilo que é real, e ela não tem controle sobre aquilo que ela imagina, ela não tem controle sobre a forma como essas alucinações vão se formar na cabeça dela. Então, assim, a negação, a ira e a aceitação são inevitáveis. Só que assim, a negação junto com a ira são coisas que no começo vão te cortar demais e vão justo no seu ponto fraco, porque geralmente é a mãe, geralmente é a tia, geralmente é a irmã, geralmente é alguém que é seu arrimo emocional, é alguém que é muito importante na sua vida, e você perde completamente o chão quando essa pessoa vira pra você e começa a te chamar de coisas que você não é, começa a te insultar e te acusar de coisas que você não faz. E você tem que estar preparado para isso. E quando essa pessoa te acusar de fazer coisas que você não faz, quando essa pessoa te acusar de ser alguém que você não é, você não pode sentir raiva dela porque ela não consegue enxergar o óbvio. Você não pode sentir raiva dela porque ela não te entende. Você não pode sentir raiva dela porque ela é incapaz de separar o real do irreal. Você tem que abraçá-la e entender que essa é a condição nova que ela vai experienciar muito provavelmente para o resto da vida dela. Quando a minha irmã surtou, eu conversei com o psiquiatra dela e ele me disse: a sua irmã sempre vai estar no melhor ponto da vida dela, então ela nunca vai melhorar, ela só vai piorar. E assim, eu sou uma pessoa muito abençoada porque minha irmã já teve pioras muito grandes e depois ela teve melhoras, só que depois ela voltou a piorar. E mais em vídeos posteriores eu vou falar mais detalhadamente sobre isso porque eu acho importante. Eu vou contar muitas histórias que eu já tive com a minha irmã para que você talvez se identifique e se prepare para saber como será daqui para frente.
Mas talvez a principal coisa que você precisa desenvolver é... Bom, eu não vou conseguir listar tudo nesse vídeo porque são muitas coisas principais que você precisa desenvolver. Eu tenho muitas dicas que eu quero passar e muitas coisas que para mim foram importantes descobrir e entender que você não vai conseguir fazer a pessoa necessariamente feliz dando a ela tudo que ela quer, porque ela vai querer coisas que você não vai poder dar a ela. Mas existe uma grande diferença entre o que a pessoa quer e aquilo que ela precisa, e você tem que estar forte o suficiente para poder prover a pessoa aquilo que ela precisa, independente do que ela queira. Essa pessoa vai precisar dos remédios dela, independente do quanto você tem esperança de que ela consiga viver bem sem eles. E você precisa parar de negar a existência das alucinações que essa pessoa tem. É claro, eu estou falando do nível mais baixo que é da minha irmã. Tem muitos esquizofrênicos que não tem nada a ver com ela, e assim, eu vou contar todo o quadro dela, tudo que ela tem, tudo que ela passa, para você ver o quão diferente ela é do seu esquizofrênico. Mas uma dica que eu acho que vale para todos: você já viu aquele ditado velho popular, olha, não discorda da pessoa, não discorda do louco, que é pior? Você já viu? É sabedoria popular isso, né? Não argumenta, não discorda, que é pior. Cara, não chegue pro esquizofrênico e fala: você tá louco, você tá escutando alguém que não tá aqui, não adianta. Para mim foi um longo processo me tornar a alucinação alfa. Eu brinco com isso, mas cara, é uma grande conquista. Eu me tornei alucinação alfa no sentido de minha irmã escuta várias vozes, mas eu sou a mais forte de todas. Isso no começo me partiu o coração, porque eu tive que ser muito forte e muito assertivo com ela. E eu já precisei falar muito alto com ela. Mas chegou num ponto em que, quando ela escuta vozes da Andrea, quando ela escuta vozes do Sakai, quando ela escuta vozes de outras pessoas, ela tem mais medo da minha. Então, não é assim, eu preciso sair. Por que você precisa sair? Porque estão me chamando. Não, ninguém está te chamando. Você é louca, você é retardada, ninguém está ligando para você. Eu não deixo minha irmã com telefones. Aí todo mundo fala: nossa, Fausto, como você é ruim, você não dá nem um celular para sua irmã, que é tão baratinho. Não, eu não dou um celular na mão da minha irmã justamente para ela não ter a dúvida de se o telefone tocou ou não. Entende? Então tem coisas que você vai ter que se colocar no lugar da pessoa e ver aquilo que é mais confortável para ela, porque uma coisa é o que ela quer, ela pode até querer um celular, uma coisa é o que você quer, é você querer que ela tenha um celular. Agora outra coisa é o que ela precisa, e ela precisa de calma, de tranquilidade emocional e de paz. O esquizofrênico precisa de estabilidade emocional, tranquilidade, paz, respeito e aceitação. Ela não precisa de cura porque não tem cura, ela precisa de aceitação. Você precisa olhar para o esquizofrênico e dizer: esquizofrênico é desse jeito, ele vai continuar sendo assim, e eu o aceito e eu o coloco dentro da minha vida dessa forma. É isso que ele precisa. E aí, quando eu digo que eu me tornei a alucinação alfa, a minha irmã escuta uma voz dizendo que ela precisa ir caminhando até São Bernardo. Eu olho para ela e falo: você não vai. Olha que legal. Então eu consegui, foi uma conquista minha chegar num ponto em que eu não tenho que ficar argumentando com ela se ela está escutando voz ou não. Você não vai fazer isso, e acabou. E aí ela se treme toda, se borra de medo. E cara, dá uma dó. E dá uma dó principalmente de quem me vê falando com a minha irmã. Porque... Desculpa. Porque quem me vê falando com a minha irmã fala: meu, esse cara odeia a irmã dele. Ele maltrata a irmã dele. E na verdade não é. Na verdade é porque você precisa ser mais forte do que o medo que a pessoa tem da voz que ela escuta. Isso é uma coisa bem particular minha e pode não se aplicar à sua necessidade e àquilo que você tem. Mas eu vou permitir no vídeo esse momento emotivo que eu tenho, só para você perceber que você não está sozinho. E que você não precisa guardar todas essas histórias e toda essa dificuldade para você. Porque você vai encontrar em outros familiares esquizofrênicos pessoas que passaram por dores tão fortes quanto, dificuldades tão grandes quanto. Até o momento em que você vai perceber que o sofrimento do esquizofrênico não é culpa sua. E que não está nas suas mãos e que não está ao seu alcance poupá-lo dessa dor e poupá-lo desse sofrimento. E você precisa saber que
As pessoas, quando vêm com uma receita pronta de como curar o seu doente, elas não estão sendo cruéis e desrespeitosas com a sua dor. Elas são pessoas ignorantes querendo te ajudar. E assim, tente enxergar a boa vontade das pessoas em te ajudarem. Então, toda vez que alguém falar, vamos levar ela no centro, vamos levar ela para o meu pastor, vamos levar ela nesse outro médico, leva ela para sair, leva ela para viajar, coloque ela para fazer aula de dança, põe ela para trabalhar ali. Todo mundo que chegar com uma cura, você tem que absorver esse sentimento bom da pessoa de querer ajudar. E não se sentir cada vez mais desrespeitado, incompreendido e sozinho no mundo. Quanto mais você conseguir falar das dificuldades que você tem com o seu esquizofrênico, mais você vai gerar empatia de outras pessoas que vão conseguir te ajudar a lidar com ela. Ok? Bom, esse foi o primeiro vídeo de uma série de outros. Eu vou compartilhar experiências e se vocês, parentes e apaixonados por pessoas esquizofrênicas recém-surtadas tiverem dificuldades, linkem aqui experiências nos comentários e eu vou tentar tratar em vídeos futuros. E eu vou tentar conversar sobre isso, trocar e compartilhar experiências, ok? De coração, eu sempre falo isso no final dos vídeos, mas esse mais do que todos, eu espero que seja útil. Eu espero que as experiências que eu vivi com a minha irmã sejam úteis para que você consiga viver as suas experiências de maneira mais leve, com mais aceitação e com menos culpa. E com esperança real, não com esperança em algo falso que não vai acontecer, com esperanças reais de uma vida melhor que pode sim acontecer, ok? Espero que seja útil. Até o próximo.